Olá, bolinhos e bolinhas! Hoje nós vamos fazer um floresta negra maravilhoso, trufado, né? Naquela forminha de pão, assim, ele fica compridinho, é simplesmente delicioso. Eu vou começar fazendo a ganache. Se você quiser fazer no dia anterior, é até legal também, mas dá pra fazer aqui rapidinho. Eu vou usar chocolate meio amargo e chocolate ao leite. E aí eu vou picar assim bem grosseiramente. Vou colocar uma caixinha de creme de leite e vou misturar tudo duro, frio mesmo, desse jeito que tá aí. Você pode achar estranho, mas é a maneira mais fácil de fazer ganache, assim, pra mim, né? Porque o creme de leite evita que o chocolate queime no micro-ondas. Então a gente deixa todos os pedacinhos de chocolate encostarem aí no creme de leite. Você vai levar isso de 30 em 30 segundos no micro-ondas. E aí você vai deixar ele parado no micro-ondas por 5 minutos. Na hora que você for mexer já tá tudo derretido. Então você deixa assim, 40 segundos no micro-ondas, ligado, mais ou menos. E depois é só mexer, né? Ele fica lá 5 minutinhos parado, é só mexer e ele vai derreter todinho o chocolate, porque tá tudo quentinho. E aí você deixa isso aí quieto aí, não precisa pôr na geladeira não, hein? Agora vamos fazer a massa do bolo super econômica, é o meu bolo preferido, gente. Assim, eu amo esse bolo de chocolate, porque ele é muito bom. Então, a gente coloca açúcar, 2 ovos, o leite, o óleo. E lembrando que toda receita tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí é só bater tudo, assim, com fouetzinho mesmo. E aí, você vai colocar 80 a 85 gramas de chocolate, mexer tudo e 1,5 xícaras de farinha de trigo. Gente, em gramas e em xícaras também tá tudo aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, é só olhar. E aí a gente vai mexer tudo, vai ficar assim lindão, ó. Mas ainda tem o pulo do gato. A gente vai colocar agora o fermento em pó, que é 1 colher de sopa. E o que deixa todo o bolo de chocolate maravilhoso pra mim é a água quente. Então a gente vai colocar um pouquinho de água quente aí, meia xícara ou 80 ml de água quente, tá bom? E aí a gente dá uma mexida, olha que massa brilhosa, linda e maravilhosa. E aqui eu vou pegar a minha forma de pão, essa forma deve ter 10 por 30 centímetros, tá? E aí, eu vou passar bastante desmoldante, tá bom? Se você não tiver, passa manteiga e farinha. Mas assim, gente, unta bem a forma, tá? Jogou isso aí dentro, vai levar pro forno pra assar por 30 a 35 minutinhos até ficar bem lindão. Agora a minha ganache tá aqui, ela fica com aspecto meio arenoso porque é muito chocolate para pouco creme de leite. Então a gente vai colocar 1 colherinha de sopa de manteiga em ponto de pomada derretida. E a gente vai bater isso aqui por 1 a 2 minutinhos até dar uma aerada. Até você ver que misturou bem a manteiga e a ganache ficou um pouquinho mais clara. Tá vendo como ela tá ficando mais clara? Porque a gente tá incorporando ar na ganache, então ela vai ficando mais clara. E aí, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai levar isso aqui pro congelador e vai mexer, você vai abrir o seu congelador de 2 em 2 minutos e vai ficar batendo e mexendo ela, tá bom? E aí, olha como ela vai ficar. Até endureceu demais a minha. O que é que eu vou fazer? Voltar pro micro-ondas. E aí, gente, micro-ondas é 5 segundos esse negócio derrete. 5 segundos. Ó, ficou 5 segundos. Olha como ela tá linda agora, tá? Aí é só mexer. Ela tá no ponto de recheio. Ela ainda vai ficar parada aqui uns minutinhos. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar lindo demais, tá? E é isso. Ganache é um trem meio complicado, mas olha só, gente. Olha isso. Que ganache linda, tá? Então, esse é o ponto e eu dei o passo a passo para vocês, então sigam direitinho. Agora, vamos bater o nosso chantilly, pode ser creme de leite fresco ou chantilly. Eu vou colocar aqui 600 ml, que é para dar para uma camada de recheio inteira, mas cobrir o bolo, porque o Floresta Negra tem uma camada de recheio de chantilly. Então, eu vou bater aqui até ficar bem... Olha como vai dobrando de tamanho, né, gente? E ela vai ficar assim, eu quero num ponto de bico cremoso, né? Mas que não fique parecendo manteiga. Então, a gente bate bem, ó. Ela ainda faz... Ó, ela faz uns picos, tá vendo? Quando você tira, assim, a batedeira, ela forma um pico. Quando a gente bate demais, quando a gente tira, assim, o batedor, ela faz um buraco
tá? Então não é pra fazer buraco, ó, tem que fazer pico, ó o piquinho, tá bom? E ela tá assim, ó, bem bonitona. E é isso aí que a gente vai usar. Então deixa ela quietinha aí na geladeira. Agora você pega o seu bolo, que já deve estar frio, tá bom? E a gente vai partir em dois, né? A gente vai partir assim, 2 vezes, que vai dar 3 discos, vamos dizer assim, né? 3 partes de bolo. Porque a gente precisa ter 2 camadas de recheio. E aí, parte bem partidinho, cuidado. Às vezes o meu bolo fica uma parte mais fina que a outra, porque meu forno tá meio desregulado e o bolo tomba um pouco. Fica meio tombado. Mas não tem problema, provavelmente o forno de vocês não é tão doido igual o meu. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos forrar a nossa forma, se você já tá acostumado aqui no meu canal. Você vê que eu forro as minhas forminhas, nem precisa lavar a forma que você assou, só forra com 2 plásticozinhos, de preferência biodegradáveis, né? Pra gente não ficar poluindo a natureza aí, esse negócio ficar aí. E aí, a gente vai colocar uma camada de bolo e os nossos recheios. Aqui eu vou molhar com leite, essa primeira aqui eu molho com leite. E eu não coloco nem a calda da cereja, que senão vai ficar muito forte o gosto de cereja. Eu coloco só leite nessa primeira. E aí você pode colocar ou a ganache ou o chantilly. De preferência nessa primeira camada, coloca o chantilly, tá? Eu devia ter seguido minha intuição, mas como eu sou teimosa, eu falei, não, agora eu quero que fique assim, mas não. Coloca a primeira camada aqui, ó, onde eu tô colocando essa ganache, coloca o chantilly primeiro, tá bom? Então, você vai colocar, assim, umas 5 colheres de chantilly, tá? 5 colheres, 6 colheres de sopa. E aí, ó, a gente vai pegar aqui a nossa cereja marrasquino, eu vou usar o potinho inteiro, que tem entre 230 a 250 gramas de cereja, tá? E a minha tem o cabinho, gente, olha que coisa mais linda esse cabinho. E eu separei umas 4 ou 5 para decorar no final, então não corta essas aí. Corta só o restante, deixa umas 4 para você decorar. E o resto você vai cortar tudo picadinho mesmo, tá, gente? Corta aí em vários pedacinhos. E aí a gente vai colocar um pouco nessa camada de recheio e um pouco na outra que tem o chantilly, né? E aí eu jogo até um pouquinho da calda, tá vendo? Gente, a cereja, ela tem um gosto muito forte, ela não é igual ao morango, eu acho o gosto dela muito mais forte, ela é mais artificial. Então não exagera muito, né? Aí eu coloquei aqui outra camada do bolo, molhei com um pouquinho da calda da cereja, não muito, molha só um pouquinho. E água gelada. Não joga o leite aqui em cima, tá? O leite é só para aquela primeira camada. Quando você colocar a calda, você coloca a calda com a água gelada, tá bom? Pra não dar BO aí, esse negócio azedar. E agora a gente vai colocar o chantilly aqui, mas se você quiser, poderia ser a ganache. Faz ao contrário, tá, gente? Agora é a hora da ganache, porque a ganache pesa muito e o bolo tende a ficar meio tombado depois. No fim, tudo deu certo, mas para facilitar a vida de vocês, faz ao contrário, tá? Aqui, então, seria ganache, mas eu tô fazendo com chantilly. Então, aqui, gente, ó, joguei o restante das minhas cerejinhas, né? Tá vendo que não tem muito? Assim, eu coloco um tantinho bom, mas não é exagerado. E aí, agora eu vou partir aquele pedacinho de bolo, que é o topo do meu bolo, que ele fica sempre um pouquinho mais alto. Então, eu tiro só pra nivelar, gente, assim, bem pouquinho, aquela montanha que fica em cima, eu dou uma partidinha e tiro pra nivelar. E, com muito cuidado, né, com apoio, coloco agora o meu bolo aqui em cima, dou mais uma molhada com a caldinha da cereja mesmo e com a água, fecho esse plástico e vou levar isso aí pro congelador por pelo menos 1h30, tá? Se você quiser deixar no seu congelador por 1h45, melhor ainda. Tem que ficar meio congeladinho mesmo. E aí agora a gente vai fazer as lascas da árvore, né? Que é o bolo Floresta Negra, então a gente vai usar chocolate fracionado, tá bom? Se você quiser temperar seu chocolate nobre, pode ser, mas fracionado é mais fácil. Então a gente vai colocar aqui, como é só para decoração, mais ou menos 200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo, fracionado. Vamos derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas. E agora aqui eu tenho papel manteiga ou papel assa light, tá? Que é assim, antiaderente. E a gente joga esse chocolate derretido aí quente mesmo. Você vai espalhar esse chocolate com a sua espátula, né? Uma faca, o que você tiver aí
Contanto que fique assim, ó, uma camadinha bem bonitona, bem brilhosa, tá? Não faz muito fininho, não. Ela tem que ter, assim, uma espessura, porque ela vai ser uma camadinha de árvore, né? Como se fosse a lasca da árvore. Então, não pode ser muito fininho. E aí, com o seu chocolate quente mesmo, você vai dobrar, tá? Pode dobrar sem medo, ó. Eu tô dobrando por cima mesmo, fica parecendo que vai melecar tudo, tá vendo? Eu faço até uma dobra em cima da outra ali, fiz uma confusão ali, mas no final deu certo. Dobra tudo, vai levar isso aqui pro congelador até ficar durinho, mais ou menos uns 15 minutinhos. E aí depois é só tirar, não precisa ter medo de chocolate derreter, porque o chocolate fracionado é firme, ele não precisa de temperagem, então ele não vai ficar derretendo. Tira tudo, vai dar umas lascas de árvore bem bonitas, não tem problema dar uma quebrada, é até melhor porque fica mais irregular. Agora eu tiro o plástico que estava em cima do bolo, viro meu bolo na minha bandeja, no meu prato de bolo, que você tiver aí. Tá vendo que o meu começou a meio que tombar? No final deu tudo certo, mas ele parece que tá meio tombado. Eu dei uma ajeitada, segurei, coloquei ele no congelador e ficou certinho. Mas, gente, evita essas coisas difíceis aí pra vocês e faz do jeito que eu te falei. Coloca o chantilly, né, por cima e a ganache por baixo, né? Tem que ficar diferente. E aí eu vou passar, gente, o chantilly no meu bolo inteiro, sem cerimônia. Passa com a colherona mesmo, não precisa preocupar. E depois você só passa assim um alisador e cola as lascas, tá bom? Não precisa ficar perfeito, nada disso. É um bolo para ser gostoso e charmoso, né? Então a gente coloca as lascas bem lindas aqui, regular mesmo, para ficar parecendo uma arvorezinha. Joga um pouquinho dos lados, na lateral, em cima. E depois é só vir com o brigadeiro. Eu vou deixar a receita desse brigadeiro cremoso pra vocês aqui embaixo, gente. Olha esse brigadeiro. Dá vontade de chorar de ver um negócio desse, né? Passa uma manteiguinha na mão, enrola os brigadeiros aí e decora o seu bolo como você quiser. Aqui eu passo, em vez de passar no granulado, que eu acho que combina pouco, né, o granulado com Floresta Negra, então eu passei aqui como se fosse uma trufa no chocolate em pó. Mas você pode colocar sem nada, não precisa passar em nada, ou você pode passar no granulado ou no chocolate, o que você quiser. E aí coloca esses brigadeirinhos e depois é só colocar cerejas em cima, partir o seu bolo e comer essa maravilha. A validade eu vou deixar aqui embaixo para vocês e outras coisas também, como tamanho da forma, ingredientes, etc. É só olhar na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não deixa de me seguir lá no Insta da Flaubert e também se inscrever aqui nesse canal se você ainda não é inscrito. Me acompanha que eu sempre trago essas receitinhas para vocês. Um beijão e até a próxima! I've been hiding out while shouting out.